Olá, terceiro ano! Como estão? Todos bem? A família de vocês também está bem? Eu espero que sim, estejam todos sempre se cuidando, certo? Eu sou a professora Suélia. Hoje, então, nós vamos estudar a nossa aula de número 13 da disciplina de História. Vamos ver qual vai ser o tema da nossa aula. Hoje, então, nós vamos ver sobre o meio ambiente de São Bento do Sul. A gente já viu outras características do nosso município, já vimos sobre a história, a colonização, os monumentos, os pontos turísticos, várias coisas. Hoje, então, nós vamos ver sobre o meio ambiente da nossa cidade. Para fazer as anotações da nossa aula e depois realizar as atividades, você vai precisar do caderno de história, lápis e borracha. Se durante a nossa aula você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade ou algo também que você achou interessante, que você deseja anotar para você não esquecer, principalmente para ajudar você depois na realização das atividades, pode ir anotando. Se às vezes a prof está falando muito rápido, você para o vídeo, faz a anotação e aí continua, ok? Então, os objetivos da nossa aula: identificar as áreas de preservação ambiental de São Bento do Sul, identificar algumas espécies da fauna de São Bento do Sul e valorizar a preservação ambiental do município. Então, nós vamos identificar, conhecer algumas áreas de preservação ambiental, de natureza do nosso município. Vamos ver algumas espécies da fauna. Fauna, então, são os animais. E o mais importante de tudo, que também é valorizar e preservar todo esse meio ambiente, a natureza do nosso município. Vamos começar então? Então, meio ambiente. São Bento do Sul possui relevo com características acidentadas, em meio a encostas e planaltos. Possui um dos mais belos trechos de serra da região, com quedas d'água, cachoeiras e vegetação nativa. As áreas rurais e urbanas possuem muitas riquezas naturais. Então, esse relevo com características acidentadas, a gente percebe muito bem no nosso município, não é? Ele não é todo plano, todo retinho. Nós temos muitos morros, muitas encostas, porque nós então moramos em uma região de planalto, uma região de serra, de montanhas. Então, por isso que nós temos sempre, né, um morro no nosso caminho, nunca sempre em linha reta. É bem difícil encontrar um bairro, um local no nosso município que seja todo plano, né, todo retinho, então, por causa dessa característica do nosso relevo, ok? Então, São Bento do Sul. O município está localizado no Planalto Norte de Santa Catarina, possui um ecossistema muito rico, com elementos naturais, juntamente com a ocupação de pessoas. Então, no nosso município é muito comum a gente estar em bairros urbanizados, com muitas casas, e ainda assim encontrar elementos culturais, ter natureza. Então, por isso que a gente tem, né, esses elementos naturais junto com a ocupação de pessoas, que a maioria das pessoas tenta preservar, ter algum aspecto da natureza e do meio ambiente ainda próximo. Então, ecossistema. O que é ecossistema que nós falamos lá no slide anterior? Então, quando comunidades diferentes de seres vivos, animais, plantas e os seres humanos também, lembrando que são os 3 tipos de seres vivos, vivem em harmonia, interagem entre si com o meio ambiente, então formam um ecossistema. Então, quando nós temos as plantas, os animais, os seres humanos todos convivendo em equilíbrio, em harmonia, nós temos então um ecossistema. A fauna. Então, a fauna são os animais. Em São Bento do Sul, as espécies de animais mais comuns são, então, em aves e pássaros, quais são os mais comuns da gente encontrar? O jacu, a jacutinga, inhambu, uru, a pomba, o perdiz, tucano, o tucaninho, a gralha, azul e amarela, a gaturama, o tié preto e o sabiá. Mas, professora, eu já vi uma espécie que é diferente. Aqui nós colocamos as mais comuns, não quer dizer que só existem essas, ok?
Então, outras espécies além de aves e pássaros, nós temos veado, jaguatirica, o puma brasileiro, a capivara, cotia, irará, a lontra, a paca cachorro do mato e cobras. E aí entre as cobras tem a jaracucu, a jararaca, a cascavel, caninana, a d'água, a falsa coral e cipó, certo? Ah, mas vocês vão dizer de novo, mas prof, eu já vi uma espécie diferente, já vi uma cobra de outra espécie. Essas são as mais comuns, ok? E claro que nós não vamos estar lá no centro da cidade e vamos encontrar uma cotia, né? Esses animais vão viver nas áreas de mata, ok? Já não aparecem nos locais onde tem muita movimentação de pessoas, ok? Então, as áreas de divisão do nosso município. São Bento do Sul é dividido em 3 áreas diferentes. A área de encosta, a área de trânsito ou intermediária e a área de planalto. Então, esses são os tipos de áreas que nós vamos encontrar no meio ambiente de São Bento do Sul. Vamos ver então sobre a área de encosta. Qual é a característica dela? É formada pelas montanhas e vales da Serra do Mar. Onde são localizados? São as localidades de Ano Bom, Rio Natal, Humboldt, Bom Plant, Estrada dos Bugres e Rio Mandioca. Então, naquela região, é muito comum nós encontrarmos essa área de encosta, que são esses morros bem acentuados, certo? Que então nós chamamos de área de encosta. Então, nessas regiões mais do interior do nosso município, nós encontramos então essa área de encosta. Área de trânsito ou intermediária, pode ser chamada de uma ou de outra. Está entre o Planalto e a Serra, onde estão as localidades de Rio Vermelho Estação, Rio Vermelho Povoado e o Rio Antinha. Então, Planalto é a parte de cima e Serra é a parte que liga o Planalto à planície, ok? Então, nessa aqui, então, por isso que a gente chama área de trânsito, porque é que vai de um lugar para o outro, ou intermediária, que é entre os meios, né, que pega entre o Planalto e a Serra, então aqui de cima para baixo, ok? E aqui, então, nós chamamos de área de trânsito ou intermediária. As duas formas estão corretas. E a área de Planalto? A área de Planalto é onde se encontram a cidade e os bairros do município. Apesar de nós termos, como a prof falou lá no começo, morros, né? Muitos morros, muitas subidas, muitas descidas, sempre no nosso caminho, mas não como lá a gente viu, por exemplo, nas áreas de encosta, não é? Então, aqui o nosso município, onde nós temos a cidade e os bairros ao redor, então nós temos uma área de Planalto, certo? Que também é uma área que ela não é totalmente plana, mas ela também não é totalmente formada por encostas. Então, agora nós vamos ver, agora que nós já vimos as diferenças dos ambientes, nós vamos ver então sobre as APAs. O que significa APAs? APAs são as áreas de preservação ambiental. As APAs são lugares protegidos por lei, com o objetivo de conservar a natureza e a manutenção da qualidade de vida de quem mora nessas áreas. Então, as APAs são ecossistemas, ambientes, que então eles são protegidos por lei. O objetivo dessa proteção é que haja conservação da natureza e a manutenção da qualidade de vida, tanto dos animais e das plantas, quanto das pessoas que moram nessas áreas também. Devastar uma área de APA, área de preservação ambiental, é crime, dá multa, certo? Por isso que ela é protegida por lei, para que ninguém destrua, ninguém desmate e seja conservado aquele ambiente. Nós vamos ver então sobre a APA, que é a área de preservação ambiental, Rio Vermelho, também chamado como Humboldt. A área ocupa mais da metade da área do município de São Bento do Sul. Nessa área, há captação de água que é consumida no município.
É uma área com grande potencial turístico, sendo procurado para caminhadas e para repouso em áreas de camping. Então, aqui nós temos em mais uma parte um pouquinho mais escura, a parte então da APA do Rio Vermelho, que ocupa quase a metade do município. Lá então a captação de água, né, a água que chega até as nossas casas é captada lá naquela APA, e é um lugar com muito turismo, um turismo de natureza, que as pessoas procuram para caminhar, para explorar, para descansar, para acampar e para conhecer a natureza da nossa região. A CEPA, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais. O centro está localizado em Rio Natal, foi inaugurado em 29 de setembro de 2000. Tem por objetivo principal o estudo do ecossistema, principalmente a flora, que são os animais, e a fauna, que são as plantas, e a água. Então, essa CEPA é um centro, um local onde as pessoas estudam o ecossistema da região com o objetivo de conhecer e, conhecendo, então, preservar a fauna, animais e a flora, que são as plantas da região também. Aqui então nós temos algumas imagens, né? Aqui de algumas pessoas que estavam então realizando pesquisas nesse centro, conhecendo o local, e aqui então pelo Google Maps, aqui onde é localizado esse centro de pesquisas, bem escondidinho, né? Só tem floresta, só tem natureza. E então lá no meio nós temos o Centro de Pesquisas, que vai então estudar todo esse meio ambiente, esse ecossistema que tem ali. O nosso município possui muitas riquezas naturais. Devemos sempre preservá-las para que nós e as futuras gerações possam usufruir de toda a beleza de São Bento do Sul. O nosso município tem um ecossistema muito grande, muito diferenciado, certo? Com muitas espécies, tanto de plantas quanto de animais. E nós, então, temos que ajudar a divulgar, para que as pessoas conheçam, mas ao mesmo tempo a preservar, para que nós, as futuras gerações, os nossos filhos, os nossos netos, possam também conhecer, possam usufruir, ter a água que nós recebemos da região, ter os animais, as plantas, certo? Naquele ecossistema, para que sempre nós tenhamos natureza. E se nós temos natureza, nós vivemos em um ambiente saudável também. Ok, pessoal? Vejo vocês na nossa próxima aula, que nós vamos continuar sempre aprendendo um pouco mais sobre o nosso município. Estudem, voltem os nossos slides se vocês precisarem, assistam novamente a aula, pesquisem sempre que vocês tiverem alguma curiosidade durante a aula que não foi respondida, realizem pesquisas também para complementar o estudo de vocês. Depois, com muita atenção, muito capricho, muita dedicação, vocês realizam a nossa atividade lá na plataforma, ok? Vejo vocês na nossa próxima aula. Bons estudos e até mais!